Bom dia, professora. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre pegada ecológica, sobre o meu resultado da pegada ecológica e sobre as ações que foram decididas para ajudar a contribuir com a emissão de carbono. Bom, então, a pegada ecológica, ela nada mais é que um conceito desenvolvido pelo Global Footprint Network. É uma plataforma que reúne conhecimento sobre sustentabilidade. Essa pegada ecológica nada mais é que um indicador que compara a quantidade de recursos que cada indivíduo consome no planeta Terra. Fazendo esse cálculo de cada ser humano, a gente consegue mensurar a intensidade que esses recursos estão sendo utilizados. Existe uma pesquisa que é feita pela WWF, que ela compila dados, ela reúne dados de todos os continentes, dezenas de países, e ela faz um relatório Planeta Vivo. Essa análise ela é baseada na ciência sobre o planeta e o impacto que nós, seres humanos, provocamos no planeta Terra. Bom, e na última pesquisa, uma das principais conclusões que a gente pode obter sobre o nosso consumo é que um planeta Terra não está sendo suficiente para a demanda do ser humano. Desde 1966, a gente consome equivalente a um planeta Terra e meio para realizar nossas atividades. E como já é de se esperar, a pegada ecológica em países de renda elevada chega a ser 5 vezes maior que a pegada dos países de baixa renda, devido ao consumismo, à produção de produtos, processos. A biodiversidade encolheu 30% em todo o mundo entre 1970 a 2008, sendo que nos tópicos a redução foi de 60%. Então, é de suma importância que a gente tenha essa consciência de como a gente está agindo no nosso planeta Terra, o que a gente faz para contribuir, como a gente pode incentivar as futuras gerações a cuidar do planeta Terra e reduzir esse consumo. Porque se continuar desse jeito, a gente não vai conseguir ter um planeta com as matérias-primas que a gente necessita, entre elas água potável, que é uma coisa que a gente precisa muito no nosso cotidiano. Entretanto, se pessoas comuns como nós e empresas, CNPJs, gestores tomarem atitudes positivas, conscientes, que reduzam o consumo, nós temos chances de produzir ainda alimento, água e energia para 9 milhões ou 10 bilhões de pessoas até 2050. Então, a hora de tomar uma atitude é agora. Então, como a gente tem essa capacidade de reverter, a WWF ela exige que governo, empresas, comunidades e cidadãos assumam suas responsabilidades e tomem ações. Bom, e como empresas poderiam tomar atitudes? Quais seriam essas atitudes que eles poderiam tomar? De acordo com o relatório do Planeta Vivo, esse compromisso com a conservação ambiental pode ocorrer de diversas formas. Por exemplo, a incentivo à criação e implementação de área ecológica, o combate ao desmatamento, o incentivo e o consumo responsável de estímulos e boas práticas produtivas. Isso numa empresa grande. Numa empresa pequena, numa escola, poderia ser utilizados hortas, ser construídos e cultivados hortas para ser consumidas durante o lanche das crianças, dos adolescentes. Bom, no que se refere às cidades, é fundamental que elas usem mecanismos para avaliar esses impactos. E imprescindível que adote medidas políticas e públicas de mitigação que ajudem a reduzir esses impactos e garantam a qualidade de vida dos cidadãos. Já os cidadãos precisam pensar
em repensar o nosso próprio consumo com atitudes simples, reciclando o lixo, diminuindo o tempo no banho, preferindo utilizar, ao invés do carro, no que é um transporte individual, utilizar transporte coletivo ou até mesmo fazer uma caminhada a pé. Quando for viajar, optar por compartilhar viagens para que diminua essa emissão de carbono. Enfim, agora que a gente já sabe o que é pegada ecológica e como é avaliado isso, eu realizei um teste. E o resultado da minha pegada ecológica me deixou bastante surpresa, porque eu não sabia que eu consumia tanto assim e que impactava tanto. Então ficou evidente que eu também preciso mudar alguns hábitos para que eu possa contribuir de forma positiva com o meio ambiente. Eu vou compartilhar os meus resultados. Eu já fui no arquivo PDF também, mas eu vou falar um pouquinho sobre ele. O resultado da minha pegada ecológica deu 8,6 hectares globais e 11,8 de emissão de carbono em toneladas por ano. E 47% do total da sua pegada ecológica. Daí vem uma pergunta: como você se sente? Eu fiquei completamente chocada com o meu resultado. Eu já tinha feito essa análise outras vezes, porém agora aumentou devido à demanda mesmo do dia a dia, utilização de combustível em excesso que eu utilizo para me deslocar de casa para o trabalho, do trabalho para a faculdade. Então talvez tenha sido isso que aumentou o resultado da minha pegada ecológica. Entretanto, eu tenho a consciência que reduzir a pegada ecológica é considerada uma das medidas mais significativas para baixar as emissões de dióxido de carbono no planeta Terra. Como já foi falado, a gente vive um tempo que é necessário, é imprescindível que a gente repense nossos hábitos e como a gente pode adaptar um planeta em necessidade de mudança. Como nós podemos nos adaptar ao planeta para que haja esse estado de mudança. Depois desse resultado, eu realizei uma pesquisa bem profunda assim sobre tudo que eu poderia fazer para mudar esse resultado, mas que não impactasse tanto no meu cotidiano, no meu dia a dia. E aqui tem algumas coisas que eu poderia mudar, que não vai impactar tanto, nem financeiramente e nem tão drasticamente, que passa a ser um sofrimento essa mudança. Então, eu elenquei aqui algumas coisas, que é consumir alimentos da estação, se possível produzidos localmente, sem produtos químicos, ou seja, consumir mais produtos orgânicos, evitar o consumo diário de carne animal. Tem várias campanhas assim para utilizar pelo menos um dia da semana, segunda sem carne, pelo menos um dia na semana, né, para reduzir esse consumo de carne animal. Diminuir a quantidade de fast food devido às suas embalagens, conservantes. Realizar a coleta seletiva de lixo, que é separar o lixo adequadamente dos orgânicos e dos recicláveis. Evitar substituir aparelhos eletrônicos assim que demandem de muita energia, sempre verificar o selinho lá. Procurar adquirir produtos de empresas que estejam engajadas e envolvidas em programas de responsabilidade socioambiental e com certificação ambiental. Produtos veganos. Ao comprar móveis, sempre verificar se a madeira é certificada e se ela tem o selo da FSC. Para isso tem um site que você pode estar verificando, que é fsc.org.br. Não comprar animais silvestres, mas entretanto, se você tiver esse desejo em comprar esse tipo de animal, então que entre em contato com o IBAMA para que você veja se esse animal tem a certificação necessária para que ele possa ir para sua casa com você de forma legal, nunca de forma ilegal, nunca tirar o bichinho lá do ambiente, do habitat natural dele e levar, sempre fazer as coisas certinho assim.
Evitar andar de carro sozinho, sempre compartilhar carona, buscar utilizar a bicicleta, transporte coletivo, carona solidária, fazer a revisão do veículo nas datas certas, abastecer com combustíveis alternativos e dirigir com pneu calibrado. Hoje em dia também, em relação ao carro, tem carro elétrico, e carro que precisa de gasolina também, carro híbrido. Então, para quem tem condição, preferir adquirir esse tipo de veículo. Enfim, essas são apenas algumas atitudes que podem nos auxiliar na maior preservação ambiental. No caso das empresas, é necessário também rever esses conceitos. Então, nesse trabalho, a gente vai falar um pouquinho sobre inteligência competitiva nas empresas, com o intuito de reduzir essa pegada ecológica das empresas. Nesse trabalho, será apresentada uma ação para a empresa para diminuir essa emissão de carbono, e também foi utilizado uma ferramenta que é utilizada na inteligência competitiva, que é a análise SWOT. Essa análise SWOT, ela ajuda a identificar pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças de um determinado projeto ou de um plano do negócio geral. Ela trata de uma ferramenta que pode ajudar a equipe a planejar de modo estratégico, a ficar à frente dessas tendências de mercado. Então, é imprescindível que as empresas utilizem esse tipo de ferramenta na inteligência competitiva. Mas o que seria essa inteligência competitiva? Bom, a inteligência competitiva nada mais é que uma forma proativa e eficaz de captar informação externas dos nossos concorrentes. E é uma forma de se manter sempre à frente, porque para que a gente se mantenha sempre à frente, a gente tem que saber as estratégias que os nossos concorrentes estão tendo, qual o tipo de produto, quais são as ações positivas que estão dando certo para eles, que a gente pode captar e trazer para nós, e também o que está dando errado, naquela empresa, naquele setor, que eu não quero trazer para nossa. Então, é uma forma de analisar essas tendências e os cenários, permitindo um melhor processo de tomada de decisão. Essa tomada de decisão pode ser curta ou longo prazo. Bom, então o objetivo da inteligência competitiva nada mais é que ampliar as condições de competitividade dessa empresa, de uma empresa, reorientando seu modelo de negócio, suas metas, planejamento, etc. Porque, como a gente sabe, na inteligência competitiva ela não tem uma fórmula certa de você seguir e que vai dar certo, uma fórmula do sucesso. Até porque, se tivesse, todas as empresas estariam no auge do sucesso hoje. Essas empresas elas têm que estar sempre atentas para que haja sempre adaptação na tomada de decisão, adaptação nas atitudes, no processo, na inovação. Inovação é uma coisa muito importante na inteligência competitiva, porque ela faz toda a diferença. Pensar fora da caixa, entregar para o seu cliente a solução das dores que ele necessita, sem alterar a qualidade do teu serviço ou do teu produto final, sempre contribuindo de forma positiva, sempre agregando valor, etc. É provado já através de resultados que as empresas que utilizam a inteligência competitiva com maestria aprendem mais rápido e implantam mudanças e inovações com mais eficácias do que os outros concorrentes. Por isso é sempre necessário estar atento a essas metodologias, a essas práticas, a essas estratégias. Bom, e como a gente aprendeu durante o bimestre, a inteligência competitiva ela oferece algumas ferramentas que podem auxiliar as empresas, os empresários, os gestores a contribuir com o meio ambiente, com a sociedade e com a lucratividade da empresa. Nesse caso, de acordo com o resultado da pegada ecológica que deu maior por causa da emissão de carbono, pela quantidade de combustível, etc.,
Eu escolhi a ferramenta Análise SWOT, que foi uma ferramenta bastante utilizada durante o bimestre também. Então a gente já consegue utilizar ela, já tem um domínio. Então a ferramenta escolhida foi a Análise SWOT. E pensando no resultado da pegada de carbono, a tomada de decisão foi utilização de transporte coletivo ao invés de cada colaborador ter um carro individual. Atualmente a empresa conta com os colaboradores e cada colaborador tem um carro individual. O que isso impacta? Impacta negativamente quando você pensa na emissão de carbono pela utilização de combustível, já que as pessoas estão indo para o mesmo lugar e poderia ser utilizado um transporte público a fim de diminuir essa emissão de carbono. Então, eu vou falar um pouquinho sobre as forças, as oportunidades, as fraquezas e ameaças desse tipo de atitude numa empresa. Bom, as forças são a frota própria, que geralmente as empresas já têm, as empresas de grande porte, elas já têm condição ou já têm essa frota. Outra força também que já disponibiliza da oficina para fazer a manutenção desses veículos. E também outra força é que atende a demanda de funcionários que vão utilizar essa condução. Então, o transporte público que já tem na empresa, ela já consegue dar conta da demanda desses funcionários que precisam se deslocar das suas casas até o ambiente de trabalho. Outra força é o espírito de equipe, que já existe na empresa, mas convivendo ainda mais entre si, aumenta esse espírito de equipe. E o engajamento dessas pessoas na busca de contribuir com o meio ambiente. Quando for contar sobre essa atitude, sobre essa tomada de decisão para os colaboradores, sempre falar da importância de fazer essa mudança, para que eles também se engajem e possam contribuir com o meio ambiente. Eu tenho certeza que eles, tendo a consciência do quanto isso impacta, eles vão aceitar de forma mais leviana essa mudança. Bom, algumas oportunidades então. Quem sabe se aumentar a demanda de funcionário para que não seja feito esse investimento em outros ônibus ou vans e micro-ônibus, quem sabe frotar veículos terceirizados, ônibus terceirizados, para que você não tenha esse custo com manutenção e fique sob a responsabilidade da terceira contratada. Bom, outra oportunidade, caso você não queira, caso o gestor ou o empresário ele não queira essa frota terceirizada, o investimento na infraestrutura, como garagem, oficina para manutenção e higienização de transporte, para que você possa ter o controle dessa frota. Bom, entretanto, como a gente pode observar na análise SWOT, nem tudo é feito de oportunidades e forças. Infelizmente, cada cenário, cada atitude, cada produto tem a sua fraqueza e sua ameaça. E nesse caso não é diferente. Então, as fraquezas que foram encontradas são as possíveis condições do ônibus. Esses ônibus vão estar sempre com condições adequadas, seguras, o cinto de segurança, porque quando você vai implementar uma solução, ela tem que oferecer qualidade de vida. Não simplesmente trocar pensando na positividade para a empresa, lucratividade, sem pensar no colaborador. Outras possíveis fraquezas são as falhas contratuais das empresas terceirizadas. Caso opte por contratar empresas terceirizadas, tem o risco de ter essas falhas contratuais. Outra fraqueza é que ainda a empresa não tem essa capacitação dos motoristas, porque até então ela não necessitava disso, né, do transporte coletivo. Tinha ali um treinamento DDS para o motorista que utiliza o carro comum, automóvel comum, porém agora inserindo os ônibus
e o transporte coletivo, é necessário que esses motoristas eles sejam capacitados. Eles têm o documento certinho para que possa ser utilizado, que é o IAR, e a carteira CDIE, isso. Então, outra fraqueza se designa a partir dessa capacitação, que pode ser a burocracia e a má elaboração do mapa de rotas, o controle das distâncias, e também por ser uma estratégia nova, não ter a utilização do GPS, então a gente não consegue monitorar em tempo real onde esses ônibus estão. Porém, de acordo com o tempo, com o passar do tempo, com a introdução desse automóvel coletivo, desse transporte coletivo, tudo vai melhorando, né? A gente vai tendo visão de como está sendo as coisas, o que está dando certo, o que não dá certo, para que possa ser tomada decisões que possam ainda melhorar. Nada começa perfeito, mas o importante é começar. Bom, e algumas ameaças. Essas ameaças se tornam comuns não só para o transporte coletivo, mas para qualquer indivíduo que faça esse caminho, que é a má condições das estradas e as más condições climáticas, que são fatores externos que não dependem somente de nós. Bom, então foi esse o meu trabalho. Eu achei bem interessante fazer esse teste da pegada ecológica. Eu já tinha feito em sala de aula, achei muito interessante, passei para vários amigos, passei no meu trabalho também, para que a gente possa ter essa consciência. A gente, infelizmente, só temos o planeta Terra e temos que cuidar bem dele. A inteligência competitiva, ela vem para somar muito nas empresas. Se seguir todo o planejamento, todas as estratégias que esse conceito ele nos mostra, a chance de alcançar sucesso é muito maior. Utilizar essas ferramentas que a inteligência competitiva também ela proporciona, também é de suma importância, porque ela faz toda a diferença na visualização de fatores internos e externos da organização onde a gente está inserido. E, além disso, ela pode ser utilizada não somente pelas empresas, mas na nossa vida pessoal e profissional também. São ferramentas bem bacanas, assim, e que mesmo concluindo a faculdade, eu acredito que eu vou utilizar muito. As referências que eu utilizei também estão no PDF, que é a pegada ecológica, no Atlas, e um artigo que foi apresentado no INEGEP em 2014, que é a aplicação da matriz de importância versus desempenho em uma empresa de transporte. Bom, então é isso. Obrigada, prof. Tudo de bom. E o meu trabalho foi esse.